Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do programa Fofocando na História. Esse programa aborda diversos assuntos relacionados à disciplina de História a partir da fala de grandes profissionais que entendem do assunto. Nesse episódio de número 4, Liberté, Égalité, Fraternité, Liberdade, Igualdade, Fraternidade, nós vamos tratar de um tema que nunca fica velho, pois independente do contexto histórico, a luta por liberdade, igualdade e fraternidade continua viva e necessária. E para falar disso tudo com vocês, vamos chamar uma grande profissional da história, a professora Priciele Roso. Pode entrar, Priciele, dá um oi para o pessoal e diga o que você espera do nosso encontro. Então, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Priciele, sou docente do ensino médio e vim colaborar um pouquinho com vocês hoje para falar sobre o Iluminismo e a Revolução Francesa, bem como os seus desdobramentos durante o decorrer do século XVIII e chegando mesmo até a analisar como que essas ideias que surgiram lá no passado estão presentes nos dias de hoje. Porque a gente tem que compreender que a história ela é um movimento cíclico, tá, gente? Então, a gente sempre tem rupturas e continuidades nesse processo. Lembrando que a bandeira da liberdade e da igualdade, bem como a fraternidade, são temas puxados no decorrer de diversos movimentos sociais até hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse discurso, sobre essa propagação historiográfica no decorrer do passado à atualidade. Legal, Pri, é um prazer ter você aqui conosco, muito obrigada pela presença. Só quero lembrar a plateia de deixar os microfones e câmeras desligados para não atrapalhar o andamento do programa. E lembrem-se de deixar as suas perguntas no chat, que ao final a nossa convidada responderá tudo. Bom, hoje vamos falar desse tema super importante que tem feito parte das nossas discussões desde o começo do ano e que envolveu todos os fatos históricos que estudamos até agora. Mas às vezes parece tão difícil, né? Liberté, igualité, fraternité, liberdade, igualdade, fraternidade. Como entender todos esses termos ligados à liberdade política, à liberdade religiosa, à liberdade comercial, liberdade de expressão, igualdade de direitos? Ufa, são tantos tipos de liberdade. Então, Pri, o que significava a palavra liberdade no contexto das revoluções e independências que aconteceram entre os séculos XVIII e XIX? Quando a gente pensa na palavra liberdade, a gente sempre pensa no ser livre. Mas o ser livre, que pra gente, eu poder fazer o que eu quiser, não era assim interpretado dessa maneira no passado e nem enquanto conceito da palavra liberdade. O que a gente entende por liberdade como um todo? Seria o livre exercício de opinião e manifestação das pessoas mediante a sociedade. Ou seja, a livre participação do povo para o exercício da fala, que seria a liberdade da expressão, a liberdade comercial, que é quanto decidir o valor das suas mercadorias, o direito à liberdade religiosa, que é para quando as pessoas escolhem o seu culto, a sua propagação de fé. Então, a gente entende como liberdade nesse momento o desejo das pessoas se manifestarem. Visto que a sociedade, até o século XVIII, e algumas alavancando, entre o século XX e assim, era muito, conservadora e elitista. O povo não tinha participação, principalmente na política. E, obviamente, que com o decorrer do tempo, o povo passa a querer fazer parte de processos que ele era excluído, principalmente da política, tá? Então, tudo isso, começa a surgir de fato desde a Revolução Científica no século XVI, XVII, quando começa a ter a propagação da ciência, no contraponto com a religião, isso, iniciado lá pelos renascentistas e pelas teorias científicas que começam a surgir, mas lá no século XVIII, devido à presença dos filósofos iluministas, a gente vai ter uma expansão do campo da razão. E com isso, essas influências e o desejo de manifestação política, de tolerância religiosa e principalmente de rompimento com o absolutismo monárquico, que era o momento em que a gente tinha ainda o governo das diversas regiões da Europa lideradas por reis, sendo que o rei era a palavra máxima, não existia a Constituição, começam a ser questionados. E essas ideias que
começam a surgir na elite vão para o povo, gradualmente. E o povo começa a se identificar com essas ideias e começa também a se manifestar a favor de direitos. Então, a liberdade como um todo, né, a gente pode dizer que seria, né, a ideia de reconhecimento, de valorização do povo e também, né, das oportunidades para todo mundo. Porque liberdade está atrelado à igualdade. Tá? Esse é o lema, né, do movimento iluminista. E que na Revolução Francesa, né, junta uma outra palavrinha complementar que vai ser a fraternidade. Então, é sempre indissociável a ideia de igualdade e liberdade nesse momento. Porque para eu ter liberdade, eu preciso ser me reconhecido como igual aos outros membros da sociedade. Então, todas essas ideias que eclodem no século XVIII, elas são essenciais, né, para que a gente possa ter essas manifestações de liberdade nos dias de hoje. Legal, Pri, é isso mesmo. E quando a gente ouve essa palavra liberdade, nós pensamos, né? Ah, quando eu fizer 18 anos, puder sair da casa dos pais e tudo mais. Ou quando eu conseguir minha liberdade, minha autonomia financeira. Mas nesse contexto do século XVIII e XIX, tem outro sentido, como a Pri falou, né? A liberdade religiosa, a liberdade de expressão, das pessoas poderem Travou de novo, né, gente? Vamos lá para a próxima pergunta com a professora Pri. Então, vamos lá, Pri. Pri, e como você acha que esses ideais e esses dois movimentos iniciais impulsionaram das demais independências na América? Então, pessoal, toda vez que a gente pensa, né, na ideia de liberdade, atrelada, né, à igualdade e posteriormente com a fraternidade da Revolução Francesa, é importante a gente lembrar que, infelizmente, naquele momento não era todo mundo que era letrada, né, alfabetizada. Então, essas ideias, elas demoraram um pouquinho para chegar em outras localidades. Por mais que elas nasçam, né, na Europa, especificamente na França e posteriormente na Inglaterra, elas chegam, né, até a América no desenvolver, né, do século XVIII, início do século XIX, trazidas também por muitos burgueses, né, por muitos membros da elite que estudaram na Europa. E também, né, de muitas viagens comerciais que aconteciam de um lado para o outro. Tá? Então, quando a gente pensa nessa manifestação dos ideais de liberdade e igualdade no contexto das independências da América, é justamente entender que muitas das críticas que o povo fazia no contexto da Revolução Francesa também vão ser vividas na América. Por quê? As colônias, né, no caso da América, também eram oprimidas, não tinham liberdade comercial, tinham que seguir o culto religioso, né, das metrópoles que tinham fixado ali seu poder. Então, essas ideias, elas são ressignificadas no processo das independências da América a partir do momento em que o povo também nota que são explorados, que estão sendo não beneficiados com a ideia de igualdade. E eles querem trazer isso também para a sua própria vivência. Como é o caso, né, da independência que a gente vai ter no Haiti, que se diferencia, né, da Revolução Francesa. Ah, mas a gente fala, no Haiti, por exemplo, teve, né, o levante dos jacobinos negros, né, que é algo que a gente sempre comenta quando estuda esse episódio. Mas a gente tem que lembrar que não é porque a França aderiu ao processo revolucionário que todas as colônias também passaram a ter essas ideias ramificadas no seu território. No caso do Haiti, a população ela teve que fazer um levante próprio para conseguir com que essas ideias fossem, né, inseridas. Porque a Revolução Francesa, por exemplo, não conferiu, né, por meio da Constituição criada em 1891, o fim da escravidão. Então, se a escravidão ainda existe, não estou tendo igualdade e muito menos liberdade. Então, no Haiti, essa ideia foi ser ressignificada por meio, né, de levantes escravos, muitos deles liderados, né, pelos mesmos, com participação também da população, para fazer com que o país, né, se tornasse independente e reconhecido, e também, né, pensando, né, nessa autonomia própria, que precisava ser nascida proveniente dessas ideias.
E isso a gente também vai ter, não somente no Haiti, mas também quando a gente analisa outros processos de independência. No México, por exemplo, a gente vai ter, né, a liderança inicial, né, com o padre Miguel Hidalgo, que vai ser um movimento, né, essencialmente de caráter popular, que a gente vai ter mestiços, caboclos, indígenas, escravos lutando nesse processo, tá? Então, a gente vai ter no início, né, do processo de independência do México, um distanciamento da elite, mas uma questão social muito grande do povo. Porque essa revolta que inicia lá, ela está vendo o abuso de poder da elite mediante a essas populações, e essa bandeira, né, de liberdade começa a ser puxada. Com, né, o falecimento do padre Miguel Hidalgo nesse processo, a gente vai ter um outro líder. Então, ou seja, não foi porque o líder morreu que o movimento acabou. Outros líderes começam a surgir também, como é o caso, né, do José Maria Morelos, que pega, né, essa lógica do movimento, né, e expande e tenta, né, colocar, né, um projeto de constituição no México, tenta, né, fazer a contenção da violência, né, que estava acontecendo com esse levante. Então, tudo isso se torna bastante significativo, porque nas Américas, pessoal, todo o processo de independência, com exceção do Brasil, vai ser por meio de luta, vai ser por meio de revolta, tá? Então, é muito importante que a gente pense, né, que todos esses processos são suor e sangue, tá? Da população e de algumas independências com coparticipação da elite. E no caso do Brasil, é algo que eu gosto bastante de frisar, é algo à parte desse processo. Porque no Brasil, gente, a gente teve uma independência que foi declarada, né, pelo próprio filho do monarca. Então, não precisou ter uma luta popular, porque houve simplesmente, né, o rompimento dentro da própria coroa portuguesa. Tá? Então, a gente pode dizer que o iluminismo influenciou movimentos no Brasil? Sim, mas não a independência, tá? E também, né, pensando, né, dentro de uma estrutura, né, a gente também pode imaginar, né, o sonho de que muitos libertadores da América, né, então aí eu já pego um gancho, né, naquele campeonato futebolístico que tem, né, dos libertadores da América, nada é do que uma grande comemoração, gente, a esses diversos líderes, Argentina, Paraguai, Chile, México e entre outros, que automaticamente, né, lideraram movimentos contra a opressão da metrópole. Por exemplo, um dos líderes mais famosos, se eu posso dizer dessa maneira, ou até mesmo mais simbólicos desse processo, é o José de San Martín e o Simão Bolívar. O San Martín, por exemplo, ele vai influenciar, né, nas ondas de levante dentro da Argentina, tá? E ele vai caminhar sentido norte da América do Sul, tá? E a gente vai ter o Simão Bolívar lá na Venezuela, e aí a gente tem que lembrar uma coisa, pessoal, não é porque ele se chama Bolívar que ele tá na Bolívia, tá? Ele tá lá na Venezuela, tá? E ele tem um projeto, né, lá naquele momento de construir a Gran Colômbia. O que seria isso? Uma grande região livre dos domínios, né, da Espanha e com o desejo, né, de uma implantação de uma república popular. E ele sai da Venezuela e desce, né, a América do Sul, e ambos, gente, e aí que é algo bem importante na história, José de San Martín e o Simão Bolívar, eles se conhecem na Bolívia, essencialmente. E eles se juntam esses ideais de liberdade e começam a lutar junto, não apenas pela sua própria região, mas sim pelo desejo de ter a América do Sul livre. Tá? Então, isso é algo muito significante. Então, tanto que, né, a região chamada Bolívia hoje, né, o país, é em homenagem ao Simão Bolívar. Tá? Mas ele era venezuelano, então isso tem que deixar muito evidente ali para vocês. Então, são vários os projetos, né, de independência que vão surgir nesse momento, tá? E no Uruguai, por exemplo, que vai ser um pouco tardiamente por conta da questão da cisplatina, a gente vai ter os processos de independência do Chile. Então, todas essas faíscas do movimento, né, são baseadas nas ideias iluministas, que chegam até a América, né, um pouquinho tardiamente, mas são eficazes para a gente ter
o desenvolvimento da autonomia e a expulsão, né, das metrópoles europeias na região. Muito bom, Pri. Nossa, você falando assim, meu sangue chega a ferver, assim, porque falar de América, né? Falar de um povo suado, um povo sofrido, trabalhador, que foi alvo de muita opressão das metrópoles também, é algo muito significativo para a gente, porque nós aprendemos, pelo menos eu lá na escola, por exemplo, eu aprendi muito sobre a Revolução Francesa e sobre o Iluminismo, mas como que ele influenciou assim lá na Europa e tudo mais. E quando a gente fala em América, a gente está falando de nós, né? A gente está falando da nossa identidade. Então, eu acho super importante isso. Perceber, por exemplo, como que lá no Haiti foi um levante que veio dos escravizados, que veio dos negros e que colocou um medo geral, né? Tanto no Brasil quanto em outras colônias que ainda havia escravidão. Então, como que eles viram que aqueles que eles oprimiam, eles também poderiam ser os protagonistas de um levante, né? Os protagonistas da sua própria liberdade, que apesar de ter sido instituída lá na França, ainda na sua colônia não existia. E aí também chega a independência do México, né? Que a partir dos padres, junto com os mestiços, e retratado também naquela pintura mural do Diego Rivera, né? Como que é importante essa representação, porque aí a gente chega no Brasil e a representação da independência é o Dom Pedro lá numa pseudo-guerra, né, que nem existiu, levando todo o mérito de um processo que nas Américas foi pelo povo, né? Então, eu acho muito legal a gente pensar nessas características em comum e como que aquele movimento lá do Iluminismo, da Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos foi protagonizado pelo povo aqui na América também. E como que pode, né, Pri, tudo isso acontecer em diferentes locais do Ocidente, tudo muito relacionado, igual o Hobsbawm, lá, um autor, dizia, né, que a Era das Revoluções, de 1789 a 1848, porque foi uma faísca, como você disse, que incendiou o mundo. E aí a gente pensa também em outros movimentos, como você disse, que não influenciou a independência em si, mas tem, por exemplo, a Conjuração Mineira, a Revolução Pernambucana, e mais para frente, que a gente vê no 8º ano só, no final do ano, a Proclamação da República. E como que você acha que essas ideias, então, impactaram aqui, a sociedade brasileira, naquele período? Então, quando a gente pensa, né, na ideia de sociedade brasileira, a gente tem que lembrar que lá na época do Império, essa ideia de nação Brasil ainda não existia, tá? Então, se a gente for analisar, a maior parte deles se consideravam portugueses vivendo em outros territórios. Então, essa noção de cidadania, de pertencimento ao Brasil, é algo que, de fato, né, só vai começar a ser construído lá na época da República. Mas a gente pode dizer que, por mais que a independência do Brasil ela não tenha seguido os mesmos caminhos das demais independências da América, a gente tem movimentos bastante específicos e notórios que utilizaram a base, né, do Iluminismo e da Revolução Francesa aqui, que são o caso, por exemplo, da Conjuração ou Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Só que a gente também tem que tecer, né, um paralelo de diferenciação entre esses movimentos. Por exemplo, no caso, né, da Inconfidência Mineira, a gente vai ter, né, um movimento que levanta a ideia do iluminismo, de igualdade e fim da opressão da metrópole portuguesa, só que ele era um movimento de caráter elitista, tá? As pessoas que faziam parte desse movimento não eram o povo, não eram os menos, os desfavorecidos da sociedade naquele momento, era a elite. E também, né, temos que lembrar que não era toda a elite que participava. Era um grupo pequeno e seleto, né, que vai ter como um dos líderes, né, o Joaquim José da Silva Xavier, também chamado popularmente de Tiradentes, tá? Então, uma das bandeiras, né, levantadas pela Conjuração Mineira vai ser, né, o fim da metrópole portuguesa e a sua intensiva, né, pressão sobre a colônia, né, essencialmente pela província de Minas Gerais. O foco, né, deles estava concentrado na província e não no Brasil inteiro. Tá? Eles queriam, né, uma liberdade de estudos também, porque as pessoas letradas aqui tinham que sair para estudar na Europa. Então, as universidades não existiam no Brasil. Então, eles queriam, né, por exemplo, a implantação da universidade, né, em Vila Rica.
mas eles nem todos, né, no caso, alguns eram, mas a maioria não era a favor do fim da escravidão. Então, a gente tem que lembrar que por mais que tenham ideias iluministas, né, dentro desse movimento, ainda é algo muito limitado. Não é para todos, tá? Porque ele surge no meio elitista, tá? E que demora, né, para esse processo chegar até o povo. Só que esse olhar é diferenciado quando a gente analisa a Conjuração Baiana, tá? Na Conjuração Baiana, a gente vê o avesso. Não é a elite que está liderando esse processo, é o povo. Tá? Tanto que a Conjuração Baiana também é chamada de Revolta dos Alfaiates, porque a maior parte, né, do grupo seleto, né, que vai participar desse movimento eram artesãos, alfaiates, outros também, né, confeccionavam diversos produtos, eram comerciantes de pequeno poder aquisitivo, que vão se aliar junto com o povo, e uma das principais bandeiras que eles vão levantar vai ser o fim da escravidão. Tá? Coisa que no Brasil só vai acontecer por lei, tá? Porque na prática vai demorar para acontecer, em 1888, ou seja, no final do século XIX. E a gente está debatendo nesse momento o século XVIII. Então, demora para que esse processo, né, de fato ocorra na teoria e depois, né, a implementação na prática. Tá? Então, além disso, quando a gente fala da Conjuração Baiana, a gente tem que lembrar que esse ideal, né, de libertação dos portugueses como um todo, também é por um Brasil, não é só para a Bahia, que iniciaria na Bahia e automaticamente, né, se desmembraria para outros polos regionais. E por último, né, mas não menos importante, a Revolução Pernambucana de 1817. Neste caso, a gente vai ter ali um movimento com caráter separatista. Tá? Então, já que vai ser difícil arrancarmos, né, a influência de toda a colonização e a permanência da coroa portuguesa com os interesses aqui no Brasil, esse movimento ele vai ter o caráter de se separar. Ou seja, já havia aí um caráter republicano, tá? Inicial, bastante simbólico ainda naquele momento, que ocorre, né, na capitania ou na província, como alguns gostam de chamar, de Pernambuco, e que vai ser um movimento liderado pelas elites locais, que vai ter grande adesão popular e que, né, possibilitava ali também, né, passos para uma possível república. Só que não vai acontecer em 1817, vai acontecer lá em 1889. Mas é o primeiro passo que se dá, né, para tentar superar essas ideias de domínio português dentro da região. Também, né, divulgados pela lógica, né, das ideias iluministas. A gente vai ter ali também esse movimento sendo chamado, né, como a Revolução dos Padres, porque vai ter muita adesão, né, dos próprios líderes religiosos nesse movimento. Só que, no momento em que eles surgem, infelizmente, né, eles não conseguem ganhar esses movimentos, porque a pressão da metrópole, né, era muito grande. Tá? Mas isso não quer dizer que, por eles não terem conseguido, né, levar o seu movimento mais adiante, eles não sejam essenciais para o contexto da história brasileira. Porque, assim como eu disse anteriormente, eles também, né, liberaram uma faísca de ideias que vão sendo sentidas, vividas, presenciadas, e que, com o passar do tempo, onde a gente vai ter mais recursos e possibilidades, para que a gente tenha, de fato, né, mudanças significativas no decorrer da história e da trajetória, não somente política, como econômica no Brasil, né? Sempre lembrando, né, que o social, o cultural, ele também está vivendo nesse momento. Então, é muito importante que a gente pense que essas revoltas, rebeliões que aconteceram, né, levantes que surgiram no decorrer, né, no início do século XIX no Brasil, só vão conseguir notoriedade no final do mesmo século. Então, é muito importante que, se talvez esses movimentos não tivessem existido, a gente demandaria, né, um tempo muito maior para chegar a uma república instaurada no Brasil. Legal, Pri, muito importante isso, e da gente pensar que, às vezes a gente estuda esses movimentos e pensa, nossa, mas todos eles fracassaram, mas todos eles foram derrotados, mas naquele momento, né, o que eles significaram para que depois ocorresse a mudança? E quando a gente fala em sociedade brasileira nesse período, como você falou, né, a gente fala em uma sociedade aí de maioria de escravizados, né, que era a base da mão de obra, e como que quem ficou como o herói brasileiro, né, inventado aí pela República, como a gente sabe, foi o Tiradentes.
diferentes, mas da Conjuração Baiana, que eram os alfaiates, eram as doceiras, eram os trabalhadores, os escravos de ganho, quem que ficou reconhecido, né? O que a gente conhece sobre eles? E quem que foram os que pagaram pelo o preço de terem sido conjurados? Foram as elites que estavam idealizando aquilo ou os conjurados que eram negros, trabalhadores, escravizados, etc. Então, como que os heróis no Brasil muitas vezes foram inventados também, né? A gente tem isso. E aí, só para finalizar, Pri, a minha fase de perguntas, deixar aberto para o pessoal, se quiserem perguntar alguma coisa, como que você acha que essas ideias iluministas e de liberdade, igualdade, fraternidade ainda são pertinentes hoje? De que forma que nós ainda precisamos delas? Eu acho que é algo que vem muito, né, à tona no momento em que a gente vive, quando analisa, né, essas diversas revoltas que estão acontecendo não somente no Brasil e no mundo, quando a gente analisa, né, que o teor da igualdade está muito presente. Por exemplo, a gente está vendo aí atualmente diversas manifestações contra o abuso policial e a questão do racismo. O racismo, gente, nada mais é do que uma luta também por igualdade. Então, a gente vê, né, as remanescências desse processo iniciado lá no século XVIII, ressignificados nos dias de hoje. E algo, né, que também veio a colaborar vai ser, né, a Declaração de Direitos Humanos, tá? Que é um documento que foi firmado, né, pela ONU, que seria, né, a Organização das Nações Unidas, a partir de 1948, que buscou, né, implementar medidas a serem seguidas, né, por diversos países que englobam lá as ideias, né, de liberdade, a ideia de direitos, que vão auxiliar, né, pessoas de todo mundo a terem, né, seus alicerces ideológicos preservados, assegurados pelos seus próprios Estados-nação. Então, é muito importante que a gente analise, né, essa ideia de direitos humanos, mas que a gente não tenha somente esse documento enquanto teoria, né, mas que a gente consiga transformar, né, esse documento em prática vivida. Então, esses movimentos que nós temos hoje, né, eles são nada mais, nada menos do que a repercussão dessas ideias teóricas vividas, exigindo com que elas sejam seguidas. Lembrando, né, que essa ideia de declaração, ela também surge na França no contexto da Revolução Francesa. Só que na época, né, ela era chamada, né, de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Porque eram só os homens, né, infelizmente, naquele momento, né, que tinham esse processo. Mas eu aproveito, né, para fazer uma ressalva, porque as mulheres, elas também vão ser essenciais, porque lá no século XVIII, com a Revolução Francesa, a gente vai ter uma mulher chamada Olympe de Gouges, que vai criar um documento chamado a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que infelizmente não vai ser incorporado pela República, mas já se estruturava, né, uma participação feminina, tá? Mesmo que simbólica e pequena naquele momento, e que vai ser crucial também, né, para os movimentos sufragistas, para os movimentos feministas que vão surgir no decorrer do século XIX, tá? Então, lembrando, né, que quando a gente fala de ideia de igualdade e liberdade, a gente também tem, né, a questão das mulheres que eram, né, que viviam nesse processo simbólico à parte dentro desse movimento. Então, todas as manifestações que nós temos hoje de livre força de liberdade de expressão, o fato de a gente poder sair na rua e criticar o governo e fazer levantes contrários ou favoráveis aos mesmos, são evidências, são simbolismos vividos desses processos, né, que permitiram com que hoje a gente tivesse maior possibilidade de dar voz a essas liberdades que nós tantos almejamos. Pessoal, travou aqui pelo computador. Se a Joyce puder fazer as perguntas. Então, né, vamos dar continuidade. Que delícia participar, né, desse momento onde vocês
Bom, pessoal, então se vocês tiverem alguma pergunta para a Prisciele, né, principalmente aí sobre esses ideais hoje, né, na luta que nós presenciamos hoje também, eu não consegui pegar o finalzinho da fala da Pri, mas essa questão da declaração dos direitos é muito importante. Nós vimos, né, nas aulas sobre a Olympe de Gouges, sobre a declaração dos direitos do homem, da mulher e da cidadã, como que essa declaração não era para todos, né, não incluía todas as pessoas também. Então, esses movimentos, eles são faíscas, claro, como a gente já viu, mas eles vão repercutir em vários outros depois, né? E a importância de considerar a declaração não só um documento, mas como que ela faz parte do nosso cotidiano, né? Da nossa vida e das lutas que nós ainda temos hoje. Então, se alguém tiver alguma pergunta para mandar ali no chat, nós vamos esperar um minutinho ali para fazer as perguntas. O pessoal da plateia. E aí, se não tivermos, nós fazemos uma fala e encerramos. Uhum. Então, antes, né, do pessoal ali colocar as perguntas, eu gostaria de agradecer, né, o fato de vocês terem participado dessa nossa conversa de hoje. Agradeço também a Ruamo pelo convite, né, em poder participar desse movimento com vocês. Espero que tenha sido bastante enriquecedor e aguardo aí as questões de vocês para que eu possa aí discutir mais um pouquinho sobre essas temáticas. Vamos lá, plateia. Eles estão com vergonha, Pri, porque nós já falamos todas as questões que eles queriam fazer, com certeza deve ser isso. Mas depois eles te procuram qualquer coisa também, ou me procuram para esclarecer dúvidas que possam ter surgido, né? E assim, Pri, eu quero agradecer a sua presença, aos esclarecimentos, assim, eu acho que esse é um momento muito enriquecedor, que a gente consegue trocar experiências, né? Falar do ponto de vista de cada uma também, isso é muito legal. E para a gente perceber como que a história, ela está muito interligada. Então, a gente conhecendo essa história, a gente conhecendo esses movimentos, nós conseguimos entender muito do nosso presente. Então, eu quero que isso fique bem claro para os educandos também, de como que esse programa ele visa trazer esses temas para entendermos a nossa sociedade. A tua fala. Uhum. Eu agradeço, né, mais uma vez imensamente o fato de poder participar aqui com vocês e aguardo aí outros convites, outras participações, o que eu puder contribuir. Eu fico bastante feliz e motivada a colaborar aí com vocês. Espero que tenha sido bastante proveitoso, que vocês tenham aproveitado esse momento, né, para refletir bastante sobre esses assuntos e mandem questões, perguntem, a gente está aí à disposição de vocês e obrigada mesmo, gratidão por esse momento. Obrigada, Pri, obrigada, pessoal, pela presença.